Estamos já de bom tempo fazendo estudo sequencial e tentando destrinchar a primeira carta de Pedro. Já existem muitos estudos que você pode alcançar no nosso canal e você pode ali acompanhar cada um dos detalhes que nós estamos observando na primeira carta de Pedro. Nesta oportunidade, vamos continuar no capítulo 1, versículo 2, para pegar uma segunda expressão, terceira ou quarta expressão, nós vamos pegar agora para analisar. Vamos lá então na leitura. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Queremos destacar aqui e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ora, não se trata aqui da justificação através da expiação, uma vez por todas que Jesus Cristo nos concede no sacrifício dele na cruz, que é expressa nas sentenças anteriores, mas a aspersão diária pelo sangue de Cristo, purificação de todo o pecado, que é privilégio de alguém que já é justificado e está agora andando na luz. Jesus asperge seu próprio sangue em nós quando pela fé nós recebemos sua obra redentora no Calvário. Isto não é uma aspersão física, e sim uma manifestação sobrenatural do próprio Deus. Isto porque o Senhor Jesus asperge o seu sangue em nossos corações como resposta positiva à nossa fé. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 9, nós encontramos isto bem claro. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por isto, o sangue aspergido de Jesus Cristo não produzirá nenhum efeito em nossas almas até que creiamos verdadeiramente no poder do seu sacrifício no Calvário. Leia atentamente a Bíblia quando afirma em Isaías capítulo 53, versos 4 a 6. Acompanhe comigo. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora compare com o que a Bíblia afirma em Colossenses capítulo 2, versículos 13 a 15. Acompanhe comigo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente ele os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Qual foi o preço? Seu precioso sangue. Este foi o preço pago pelo Senhor Jesus Cristo para nos libertar do pecado da incredulidade, que é o pecado que nos conduz à perdição eterna. Então, quando você ouvir de Cristo e seu sangue sendo exaltados em pregação do Espírito Santo, saiba que o seu sangue está sendo aspergido. Um exemplo interessante é aquele que o evangelista Filipe, ele enfrenta quando a pessoa do Espírito Santo agiu na vida dele e o aspergiu o sangue de Jesus sobre ele e sobre o eunuco. Aí você pode ler Atos 8, 26 a 40 para confirmar isto. A frase para a aspersão do sangue de Jesus Cristo significa purificação do pecado ou santidade, pois foi pela aspersão daquele sangue que eles deveriam ser santificados. Veja o que está em Hebreus capítulo 9, versículos 18 a 23, onde encontramos o seguinte, acompanhe aí, por favor. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Quando diz então, e a aspersão do sangue de Jesus, isto é, através do seu sangue expiatório, que foi tipificado pela aspersão do sangue dos sacrifícios lá atrás, no Antigo Testamento, sob a lei, em alusão ao que é denominado salvação. Hebreus capítulo 12, versículo 24, nós vamos encontrar as seguintes palavras. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Ou seja, em outras palavras, o sangue lá de Abel, quando ele ofereceu o primeiro sacrifício, o sangue derramado, ele iniciava um período onde, para a remissão do pecado necessário, se faz derramamento do sangue. No Novo Testamento, nós vamos encontrar o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, sendo derramado a favor de todos nós. Então, este é o fundamento de todo o resto, pois com isto somos introduzidos em um estado de justificação e paz com Deus, sendo libertados de uma consciência que continuamente nos condena, colocados na posse do Espírito Santo e tornados capazes para obedecer. Hebreus ainda, no capítulo 9, versículos 13 e 14, encontramos: portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne,
muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A aspersão do sangue é uma referência à morte de Cristo na cruz e à ratificação do Novo Testamento pelo seu sangue, pois a vida material está no sangue. Ele verteu o seu sangue para que nós pudéssemos ter vida espiritual e é suficiente para saldar o débito que nós temos com Deus. Todos nós carregamos, porque nós nascemos em pecado nos conceberam nossos pais. Nós carregamos conosco o que se chama o pecado original, o pecado que precisa ser remido, que precisa ser lavado, que precisa ser trazido a uma nova condição pelo novo nascimento. Assim, dessa forma, com esse sangue que é aspergido, nós afastamos a ira de Deus por causa do nosso pecado e nos fornece a base para a nossa justificação. Seu sacrifício, o sacrifício de Cristo, foi suficiente para cuidar não somente do passado, mas para prover igualmente das nossas necessidades no presente e no futuro. O capítulo 10 de Hebreus mostra bem isto. O sangue vos será por sinal, diz Êxodo 12, 13. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Essa foi a instrução dada. Vocês vão matar o cordeiro, pegar o seu sangue, vocês vão passar nos umbrais das portas. Quando o exterminador passar e vir o sangue que foi derramado, ele não atingirá ninguém que está lá dentro. A ideia da condenação, quando o sangue de Jesus Cristo está presente, ele não adentra, ele alcança outros que não têm o sangue de Jesus Cristo derramado e aspergido sobre ele. Minha opinião sobre o precioso sangue de Jesus Cristo traz conforto à minha alma. No entanto, é a opinião de Deus a respeito desse sangue que garante a minha segurança. Mesmo quando sou incapaz de vê-lo, o Senhor Deus olha para esse sangue e por causa dele me sara. Quando não me sinto tão sossegado quanto deveria, porque a minha fé está turbada, assim mesmo estou seguro, porque Ele me vê a partir do sangue do seu Filho derramado. O Senhor Deus contempla o significado mais profundo e a infinita plenitude de tudo que a morte de seu querido Filho significa. Ele vê essa morte como uma recordação tranquila da justiça satisfeita e de todos os seus incomparáveis atributos glorificados. Não somos capazes de explicar ou descrever o deleite em Cristo Jesus que o Pai tem com esse sacrifício e essa obediência, e seu descanso no doce aroma que Jesus apresentou quando ofereceu a si mesmo, sem mácula, a Deus Pai. Para quê? Para que possamos descansar em tranquila segurança. Temos o sacrifício proporcionado por Deus e a palavra dele para criar em nós um sentimento de segurança absolutamente perfeita. Por isso, ele perdoará o nosso pecado constantemente, porque não poupou o nosso glorioso substituto, Jesus Cristo. A justiça uniu-se ao amor, a fim de providenciar uma salvação eterna para todos aqueles que já receberam a aspersão do sangue de Cristo. O sangue de Cristo foi aspergido,
foi derramado na cruz do Calvário. O sangue ainda é derramado por nós para nos perdoar os pecados que ainda cometemos. Por isso é que nós somos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, mas também para a aspersão desse sangue de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esta nova circunstância, a este novo momento. Perceba o quanto é o amor de Deus para com a minha e a sua vida, não só providenciando no passado a nossa salvação, mas dando a nós, pelo constante aspergir do seu sangue sobre nós, o perdão do nosso pecado que ainda cometemos hoje, para que vivamos esta segurança em Deus. Seja bem-vindo a este novo momento. Deus te abençoe.